sanção do presidente, até porque seria uma incongruência absurda diante do que eu vou falar aqui agora no inciso 1. Ô, gente, o presidente da República é a autoridade máxima do país. Ele reúne a função de chefe de Estado e de chefe de governo. É o grande líder do povo. Para processar e julgar o presidente da República, para você poder submeter o presidente da República, o homem maior que personifica a imagem do país, a um processo de julgamento, seja por crimes de responsabilidade, seja por infrações penais comuns, só se o povo autorizar. O povo tem que autorizar e o povo está na Câmara dos Deputados representado. Então cabe à Câmara dos Deputados autorizar processo e julgamento contra o presidente, tanto nos crimes de responsabilidade como nas infrações penais comuns. E não é com qualquer quórum, não. É com quórum superqualificado de 2/3. Então a primeira das duas atribuições que realmente só cabem à Câmara e que não são clonadas para o Senado, e nestas não é necessária a sanção do presidente, que seria uma incongruência, é a autorização para processar ele, o presidente. Junto com ele, o alto escalão do executivo, para processar o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado, só se a Câmara autorizar por 2/3 de seus representantes. Vale a leitura para fixação, gente. Compete à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. No inciso 2, também compete à Câmara exigir uma tomada de contas do presidente. O presidente, gente, ele tem um prazo para prestar contas ao povo. Olha o que vai nos dizer o inciso 2 como matéria de competência da Câmara dos Deputados. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Presta atenção, gente. O artigo 84, ele cuida de atribuições do presidente. O artigo 84 vai nos ensinar que compete ao presidente, no início da legislatura, apresentar todas as contas para o Congresso Nacional. É o povo querendo ter prestação de contas do presidente da República. E se ele não fizer isso em 60 dias após a abertura da sessão legislativa, é dever da Câmara dos Deputados exigir essa prestação de contas. Então, para vocês fixarem comigo, mais uma vez, artigo 51, compete à Câmara dos Deputados, inciso 2, proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O 84, 24 impõe a ele esse dever. Não o fazendo, não prestando contas, cabe à Câmara tomar essas contas. Então, gente, qual é o macete? Artigo 48, compete ao Congresso Nacional atuar nas matérias de competência da União, não precisando da sanção do presidente, se forem as matérias reservadas ao Congresso no 49, à Câmara dos Deputados no 51 e ao Senado no 52. Ao Senado incumbe um rol de atribuições e ao Congresso também, mas à Câmara são só 5. Dessas 5, 3 são iguais com o Senado. 2 membros para o Conselho da República, eleger seu próprio regimento interno e elaborar a organização funcional administrativa da sua própria casa. 2 são só da Câmara. Autorizar por 2/3 processo contra o presidente, o vice e os ministros de Estado, bem como ainda compete à Câmara tomar as contas do presidente da República, se não apresentadas em até 60 dias após o início da sessão legislativa. Bom, esse era o ponto que eu queria comentar sobre o 49, o 51 e o 52 de início. Dentro do 52, compete ao Senado. Os incisos 1 e 2 cuidam de designações dadas pelo Constituinte ao Senado para processar e julgar autoridades. Esse artigo 52, aonde você vai ler nos incisos 1 e 2, a competência do Senado para julgar alguns delitos praticados por autoridades, ele tem que ser sempre lido junto com o artigo 102, que cuida do STF, lá em Poder Judiciário. 102. Inciso 1, compete ao STF processar e julgar originariamente. E lá no 102, inciso 1, vocês vão ver que também compete ao STF julgar delitos praticados por autoridade. No próximo vídeo, eu vou gravar com vocês, daqui a pouquinho, uma explicação sobre quem julga, quando é que é o Senado, quando é que é o STF, os delitos, os crimes de responsabilidade, as infrações penais comuns praticadas pelas grandes autoridades, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, Procurador-Geral da República, ministros do Supremo, presidente da República e vice. Isso fica para um próximo vídeo. Para a gente fechar isso aqui ainda em Poder Legislativo. Gente, os artigos 57 e 58, eles vão cuidar das reuniões
as sessões a que o Congresso se submete nas duas casas. E o 58 sobre as comissões, sejam elas as permanentes, sejam as temporárias, sejam as mistas, que o Congresso elabora para desenvolver o seu trabalho. Sobre o artigo 57, meus amigos, que cuida das comissões, das reuniões, eu queria destacar para vocês os parágrafos 6º, 7º e 8º. Prestem bem atenção. A legislatura, ela compreende os 4 anos de mandato a que o parlamentar ficará ali no exercício de suas funções legiferantes. Ela é formada por 4 períodos anuais, que são as sessões legislativas anuais. Cada sessão legislativa anual tem 2 momentos, no primeiro semestre e no segundo semestre. Cada uma dessas sessões legislativas semestrais dentro da sessão legislativa anual tem reuniões diárias, são as sessões legislativas ordinárias. São as sessões legislativas ordinárias, básicas, diárias, são as reuniões ordinárias. Mas no recesso, pessoal, em que o Congresso para, no recesso em que os parlamentares, aspas, têm suas férias, é possível a convocação da SLE, Sessão Legislativa Extraordinária. Normalmente se indaga em concurso quem pode, durante o recesso, convocar uma sessão legislativa extraordinária. E para convocar, quais são os requisitos? Por fim, se pergunta, convocada por quem pode, cumpridos os requisitos quando exigidos. Uma SLE, uma sessão legislativa extraordinária no recesso, indaga-se. O que pode ser objeto de deliberação nessa sessão legislativa que foi extraordinariamente convocada? Certamente por um motivo relevante. O que se pode deliberar ali dentro? Bom, o parágrafo, gente, do artigo 57, que cuida da legitimação para convocar a SLE, é o parágrafo 6º. Nos incisos 1 e 2, ele vai falar dessas autoridades e dos requisitos. Muita atenção, todos vocês comigo, para vocês não serem ludibriados por uma questão muito bem feita pelo examinador. Quem pode convocar uma extraordinária sessão para o Congresso Nacional se reunir no recesso? Inciso 1, o presidente do Senado Federal. Atenção para os 3 casos, hein? Em casos de decretação de estado de sítio, em casos de estado de defesa e de intervenção federal. Nesses casos, pode ele pedir que se convoque extraordinariamente a sessão extraordinária. O inciso 1, ele vai olhar para o presidente, gente, do Senado, o presidente do Senado, e vai dizer, campeão, você pode fazer o Congresso se reunir. Você pode convocar uma sessão extraordinária se estivermos diante de intervenção, de estado de defesa, ou do pedido de autorização da decretação do estado de sítio. Além desses casos, do estado de defesa, estado de sítio e da intervenção, é claro que ele vai fazer essa convocação para dar posse ao presidente da República e ao vice-presidente. É o que ocorre do início da legislatura, no iniciozinho ali de fevereiro, para se iniciar a legislatura do novo presidente e do seu vice. Então, mais uma vez, vocês ficarem atentos, o inciso 1 diz que cabe ao presidente do Senado convocar sessão legislativa extraordinária, porque no inciso 2 vai entrar um rol de mais pessoas, incluindo ele, inclusive. Tá? Então, no inciso 1, quem é que pode chamar uma sessão legislativa extraordinária? O presidente do Senado, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso de posse do presidente e do vice. Nesses casos, ele não precisa de autorização, de votação dos demais membros. O presidente do Senado, para dar posse ao presidente da República e ao vice. Ou nos casos de intervenção, de estado de defesa e de pedido de decretação de estado de sítio, ele não tem que ter autorização de ninguém. Agora, olha o inciso 2 como é diferente, gente. Olha o inciso 2. Quem pode pedir sessão legislativa extraordinária? Inciso 2. O presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, ou seja, gente, inciso 2, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria